Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez para os nossos devocionais semanais. A cada semana, você já sabe, tem um salmo diferente sendo aqui compartilhado. Toda quinta-feira você encontra um vídeo novo sobre um salmo e nós estamos progredindo. Hoje é o Salmo 36, esperamos que Deus permita que cheguemos até o Salmo 150. Salmo 36, os maldosos e as maldades. Este é um salmo de Davi e a sua execução, a execução desse salmo, desse poema, dessa música, foi deixada sob a responsabilidade do músico mor. Nós já falamos dessa figura, desse oficial chamado músico mor, e, portanto, quando um salmo é deixado sob a responsabilidade deste homem, nós imaginamos que essa música, então, era cantada de forma congregacional. E se ela é cantada de forma congregacional, as palavras que se encontram nesse salmo não são palavras que se restringem à vida de Davi, mas são palavras que podem ser aplicadas a todos aqueles que temem a Deus como Senhor de suas vidas. Então é um salmo aplicável a todos nós. Primeiro, nós vemos nesse salmo um espaço, um primeiro período aqui, né, uma primeira etapa em que o salmista, do versículo 1 ao versículo 4, ele mostra sua percepção sobre a vida dos ímpios, a percepção sobre a maldade no mundo, a percepção sobre os maldosos. E faço a leitura então do versículo 1 até o versículo 4, onde Davi descreve o que ele percebe ao contemplar ao mundo e ver aqueles que não temiam a Deus. Versículo 1 a 4. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A maldade que nós vemos no mundo é declarada no próprio coração do ser humano. Os ímpios não temem a Deus, e isso é facilmente percebido por aqueles que estão debaixo do temor do Senhor. Aqueles que estão debaixo do temor do Senhor conhecem o padrão de Deus, e eles ficam então assustados, admirados ao ver o tamanho da maldade, o tamanho da impiedade e como ela se alastra por todo esse mundo. Esses homens se mostram orgulhosos até que as obras deles, então, se tornem públicas e mostre o quanto elas são deploráveis, o quanto elas são terríveis. Quando elas tornam conhecidas, essas obras são repugnantes e se mostram repugnantes não somente à sociedade, mas também ao Deus de justiça. Esses homens e essas mulheres más e maldosos e maldosas estão ocupados em falar falsidades, em falar enganos, em usar de palavras más. Eles não entendem as coisas à sua volta da forma correta e não fazem de maneira alguma aquilo que é bom, diz Davi. Eles planejam o mal desde as primeiras horas do dia. Eles nem tiraram ainda a cabeça dos seus travesseiros, mas já estão planejando o mal, como fazer o mal. E eles passam então, iniciam o seu dia trilhando esse caminho sem fazer absolutamente nada que seja bom para as outras pessoas. Eles não rejeitam a maldade, eles se apegam à maldade. A malícia, o engano, a maldade e o orgulho não são imperceptíveis para aqueles que temem a Deus. Eles notam e eles enxergam. E aqueles que temem a Deus verdadeiramente, esses rejeitam toda a maldade desde o início dos seus dias, diferentemente daqueles que são ímpios. A segunda parte desse salmo, o salmista, no caso aqui Davi,
ele trata então de fazer uma oração, exaltando os atributos gloriosos de Deus. E faço a leitura então do versículo 5 ao versículo 9. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. O Senhor é Deus de misericórdia. Sua fidelidade é imensa. A sua justiça é visível e indestrutível. Os seus juízos alcançam os mais profundos atos e intenções do ser humano. O Senhor é sustentador de absolutamente tudo. Nada existe e sobrevive se não for pela graça do Altíssimo. A bondade do Senhor é valiosíssima sobre toda a humanidade. Mas aqueles que se servem da casa do Senhor, esses aproveitarão daquilo que é o melhor. O melhor está na casa do nosso Deus, porque só Ele, diz aqui o texto, é o manancial da vida. A mesma expressão também foi utilizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Eu sou a fonte de água viva, o manancial da vida. Aqueles que se encontram abrigados na casa do Senhor, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que vivem segundo os caminhos do Senhor, que buscam a sua justiça, que buscam a sua pureza, que buscam a sua santidade e que rejeitam o mal, esses são aqueles que aproveitam as maiores delícias que Deus tem a oferecer. Terceira etapa do nosso salmo vai do versículo 10 ao versículo 12. E aqui nós encontramos então Davi clamando a Deus para que Deus o livre do mal existente na terra. E essa deve ser também a sua oração, deve ser a minha oração diária. Pedir ao nosso Deus que nos livre do mal. Faço a leitura do versículo 10 ao versículo 12. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não se mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Ainda que o mundo esteja cheio de maldosos e de maldades, Deus continua sendo o soberano, justo e benigno, misericordioso. Continua sendo o nosso Deus, e devemos, portanto, assim como Davi fez, clamar a Ele que estenda a sua bondade sobre todos nós, sobre cada um dos nossos irmãos, sobre aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, conhecem a sua justiça, a sua integridade e buscam verdadeiramente viver e andar e imitar esses atributos de Deus em suas vidas. Devemos confiar e pedir pela proteção do Senhor contra as ações dos maus, contra as maldades e os maldosos que nos cercam. Pedir que o Senhor os impeça de nos pisotearem e de nos amassarem com suas mãos. Deus, cedo ou tarde, jogará por terra cada um dos maldosos com as suas maldades. Cada um já está com o seu tempo determinado. E o nosso Deus não tardará em punir cada maldade e cada maldoso. Louvado seja o nosso Deus de toda justiça e o nosso Deus de toda bondade. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até quinta-feira que vem com o Salmo 37.